O Flamengo vive um momento especial, sem dúvida, brilhando no Campeonato Brasileiro, na briga na Libertadores, e o técnico Felipe Luiz comemora 1 ano no comando do time. Mas olha que coisa, depois do Jorge Jesus, nenhum treinador conseguiu ficar aí 1 ano no comando da equipe. Nos últimos 5 anos, passaram 9 treinadores pelo comando do time. A terça-feira foi de homenagens aqui no Flamengo. Nesse dia 30 de setembro, o Felipe Luiz completou exatamente 1 ano à frente da equipe profissional rubro-negra. Nesse período são 2 conquistas: a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo e também o Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Vale lembrar que Felipe Luiz é o líder do Campeonato Brasileiro com a equipe rubro-negra e também está classificado para a semifinal da Libertadores da América. Para celebrar esse momento de 365 dias trabalhando como técnico do time profissional, o treinador recebeu uma placa de homenagem. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Ex-jogador do clube, Felipe Luiz chegou no Flamengo em 2019, conquistou 2 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores entre os títulos mais importantes. Como treinador, passou também pelas categorias de base com Sub-17 e Sub-20, onde foi campeão do mundo, e agora, há 1 ano, comanda a equipe profissional. Bom, o contrato de Felipe Luiz com o Flamengo se encerra em dezembro, mas as partes querem sim renovar esse contrato, algo que deve acontecer ainda no mês de outubro, durante a data FIFA. Seguindo dessa mesma forma, como treinador, sempre tentamos, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz e, como tu falou, espero ficar muito tempo. Bom, quem também conversou com a imprensa aqui no Ninho do Urubu foi Carrascal. O meia vem recebendo mais minutagem nos últimos jogos e chegou a trabalhar ao lado de Arrascaeta. Na chegada ao Flamengo, Carrascal tinha sido contratado para ser um substituto de Arrascaeta, mas contra o Corinthians jogaram juntos e ele falou um pouco sobre isso. Y creo que no, que fue un privilegio jugar con Arrascaeta, ¿no? Todos sabemos la calidad que tienen los pies y claro, te hace el fútbol también mucho más fácil. Carrascal falou também sobre Felipe Luiz, com quem tem trabalhado há pouco tempo, mas já admirando bastante o trabalho do treinador que hoje completou 1 ano à frente do time profissional. Es un entrenador que pues te da mucha confianza, que va mucho más allá del espíritu de la persona, más lo personal, más como tú te sientes, más como es tu día a día. Creo que eso como uno como futbolista le llena mucho, le da mucha confianza, le da mucha alegria. Bom, agora o Flamengo volta a campo na quinta-feira, às 8h30 da noite, quando recebe o Cruzeiro no Maracanã, um confronto direto entre postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. De assunto, vamos para o Flamengo. 1 ano é coisa muito rara. O Felipe Luiz completa 1 ano no cargo, no comando do time rubro-negro. Quem traz os detalhes para nós é o Pedro Henrique Torres. E que ano à frente do Flamengo? Felipe Luiz tem 3 conquistas, 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates e só 7 derrotas. Um aproveitamento de 74%, que é o maior desde Jorge Jesus. Não é pouco e o técnico Felipe quer ainda mais. Muito feliz por essa marca. Sempre tentamos, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz e, como tu falou, espero ficar muito tempo. O jeito estudioso, a capacidade de modificar o time a cada jogo ganharam fãs e, claro, mostraram resultados. Tanto que a diretoria tenta a renovação do contrato, que vai até dezembro, por mais 2 anos. Deseja Felipe como ídolo dentro e fora de campo. Com o devido ajuste financeiro, as conversas vão ser intensificadas na data FIFA de outubro. Espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer ao presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão
todas as facilidades do mundo para poder trabalhar, né? Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando, que temos um jogo importante quinta-feira. Filipe Luís vai muito bem no comando do Flamengo, líder do campeonato, na semifinal da Sul-Americana. É impressionante, né? Desde 2011 um técnico não chegava um ano, não é tanto tempo assim, mas o Filipe Luís tá lá e, como a gente viu, enaltecendo ali o suporte que ele tem no Flamengo. Elton. Pois é, e a gente lembra que o Jorge Jesus passou pelo Flamengo e não ficou esse tempo todo, né? Ganhou tanta coisa que parece que ficou mais tempo, né, no Flamengo, mas o Filipe Luís aí ultrapassa a barreira de um ano. Poucos clubes no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, tem essa marca, o que realmente é um grande problema, inclusive, para o futebol nacional. Mas ele, com 74% de aproveitamento, como trouxe o Pedro Henrique Torre, ele consegue traduzir na prática o que, em teoria, o elenco oferece para ele. E muitos que passaram pelo Flamengo não conseguiram. Então, acho que é um trabalho muito bem feito, porque não é só o aproveitamento de pontos, e sim a forma do time jogar e as conquistas. Ele já tem conquistas no currículo e isso faz com que ele rapidamente se credencie como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro na atualidade, justamente porque sabe muito bem aproveitar o elenco que tem. É lógico que, olhando para dezembro, porque o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro e tem a Conmebol Libertadores. O Flamengo é favorito nos dois. O Flamengo tem aí a vantagem nesse momento, tem um jogo a menos e a vantagem, né, de pontos dentro do Campeonato Brasileiro, que permite gerenciar esse calendário até o fim. Mas tem as semifinais também da Libertadores, não dá para pensar apenas no Campeonato Nacional. Mas, olhando para o que tem o Flamengo, que para mim não tem 11 titulares, o Flamengo tem 15, 16, se você quiser até um pouco mais, isso permite ao Filipe Luís gerenciar muito bem esse elenco, pensando nas duas competições que tem. Não vou falar fracassos, porque eu acho que é uma palavra muito pesada, mas insucessos terão. Ao longo do caminho, Edu, a eliminação na Copa do Brasil, né, isso vai acontecer, é natural, ninguém consegue ganhar tudo no futebol brasileiro, raros os momentos em que isso acontece, mas ele é um cara que vai estar sempre no topo, justamente porque sabe lidar muito bem com o elenco gigantesco que tem nas mãos. Bom, o Filipe Luís, ele falou nessa entrevista mesmo de homenagem que o objetivo dele é ficar muito tempo no Flamengo. O Flamengo quer renovar o contrato, eles estão conversando já sobre isso há algum tempo, ficou ali a conversa parada e agora veremos o que é que vai acontecer, se o Filipe Luís vai mesmo ter essa renovação com o Flamengo. Donk, o Filipe Luís é aquele treinador que já começou na primeira prateleira dos treinadores? Já, quando você pega um Flamengo na atual realidade em que se encontra, e acho que até o estar na primeira prateleira acho que é um termo adequado, porque você fala que ele é um treinador de primeira prateleira, por mais que o trabalho seja excepcional e a gente só fez elogios, acho que é sempre bom ter a ressalva por ser um início de carreira, embora eu também acredite dentro dessa previsão que o André fez. Acho que é um técnico que vai ser um cara para trilhar uma carreira brilhante dentro do futebol. Só que acho que como é o primeiro ano como um técnico profissional, é importante ter essa ressalva. Olhando o que ele fez até o momento, ele está no topo do futebol brasileiro, tanto na qualidade do trabalho dele, quanto ao clube em que ele está. E você está falando de um Flamengo que hoje faz um campeonato brasileiro absurdo, até mais cedo eu falei, e assim, esse ano, eu não sei quem vai ser campeão brasileiro, mas eu tenho a certeza que a gente vai ter um dos melhores vice-campeões da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, pelo nível de enfrentamento que você tem, principalmente entre Flamengo e Palmeiras, mas também colocando o Cruzeiro um pouco atrás nessa disputa, e pelo futebol apresentado da equipe dele, e com tudo que ele conseguiu fazer, dentro dessa estabilidade defensiva, o que ele conseguiu tirar dentro de contratações. É verdade que você fala de alto investimento que o Flamengo fez, mas isso, nenhuma contratação é garantia de sucesso. Acho que você também tem o mérito do treinador de conseguir fazer esses jogadores terem um rendimento como estão tendo, por exemplo, o Saúl logo de cara, o Samuel Lino, o próprio Jorginho. Então acho que isso também passa muito pelo mérito do trabalho do Filipe Luís. Todos parabéns ao Filipe Luís, assim, aniversário, né? Aniversário de um ano, de tempo no Flamengo, é algo raro. É uma data comemorativa que precisa ser lembrada mesmo como tem sido hoje, porque não são todos que alcançam no nosso futebol. Aliás, acho que a maioria não alcança. E embora a gente tenha
aqui no país, nas últimas temporadas, trabalhos mais longos como o do Vojvoda no Fortaleza, do Abel Ferreira, que é uma quebra de recordes atrás de quebra de recordes de tempo e de conquista, assim, é um caso de absoluto sucesso, a média continua sendo treinador demitido no primeiro sinal de desempenho ruim do time, culpado por tudo, tratado sem confiança, tratado sem sustentação ao trabalho, como sempre se fez, né? No caso do Felipe Luís, ele assumiu o Flamengo quando esse projeto de time principal na carreira dele ainda não estava amadurecido. Ele era um treinador de categoria de base, com sonhos, com objetivos, evidentemente. E foi uma situação daquela que acontece na carreira de tanta gente, em tantas áreas de trabalho, né? Que é o que se chama do cavalo passar selado na sua frente. E você, talvez, poder falar, não, ainda não é o meu momento. E é claro que ele não falou isso. Ao contrário, ele subiu em cima do cavalo e está comandando o Flamengo, pelo menos na minha opinião, com ótimas condições, como ele disse, ótimos números e ótimo desempenho também. Até agora, embora nenhum treinador sempre acerte ou sempre erre, o balanço do Felipe Luís como treinador do Flamengo é um balanço extremamente positivo. Se a gente pegar essa tela que a gente mostrou aí, esse aproveitamento superior a 70%, um time que leva meio gol por jogo, e se a gente pegar isso e oferecer a qualquer técnico no mundo como um mapa do primeiro ano de trabalho, esse técnico vai falar assim, pode colocar meu nome aí. Ah, mas o time não joga tão bem, as pessoas reclamam, não tem problema nenhum, pode colocar o meu nome aí que para mim tá muito bom. E aí? E tem que estar mesmo. Tá aí, então, o Felipe Luís, ele está esse ano à frente do Flamengo. O Jorge Jesus também ficou mais de um ano à frente do Flamengo. Mas aí teve aquela parada de pandemia também, e aí conta, né? Porque é um tempo também sem jogos, e sabemos que os treinadores, eles vão embora quando eles têm sequências ruins de jogos. No caso do Jorge Jesus, foi ele que pediu para ir embora. Donk, boa noite, bem-vindo a este Sport Center. É um Felipe Luís que chega, era quase um tapa-buraco, um treinador de categoria de base, mas que conhecia muito bem o vestiário, porque tinha acabado de deixar o time do Flamengo, e entrega tudo isso e muito mais. É uma surpresa para você o que o Felipe Luís apresentou já nesse Flamengo? Boa noite, Marcela, André, fã de esporte, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que não deixa de ser uma surpresa, ainda mais, como o André falou, quando você vê um ano para um técnico no futebol brasileiro já é um marco. Ah, mas o Flamengo tem tanto investimento. Olha os treinadores anteriores, eles não conseguiram desde o Jorge Jesus. E a gente está falando que de um Felipe Luís que sucede simplesmente o técnico de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Então você vê todo esse sucesso e que está totalmente estampado ali na tela que a gente mostrou, mas eu até vou além, porque acho que tem questões que chamam a atenção. Você fala, por exemplo, de um Flamengo que tinha dificuldade em encontrar uma forma de jogo na ausência do Pedro. Eu acho que isso muito motivou a saída do Tite, e ele consegue de imediato, tanto que consegue o título da Copa do Brasil. Lida com uma situação, para mim, muito complicada. Tem um fator que dificulta o início da questão do Felipe Luís, que é ele está sendo técnico de jogadores com quais ele atuou. Então, isso é uma missão muito complicada. Lidou com a saída de um cara do tamanho do Gabigol na história do Flamengo. Teve a situação envolvendo o Pedro. Então, mais do que o grande futebol apresentado, mais do que os números apresentados, os 3 títulos conquistados e a possibilidade de mais 2 nessa temporada, ele teve um jogo de cintura muito grande para lidar com situações com personagens grandes com os quais ele atuou e de um clube do tamanho do Flamengo. E sem falar em todas o nível de futebol, de coletiva, por exemplo, acho que isso também é um adicional, não é o principal ponto, mas acho que engrandece também o futebol brasileiro. Então acho que tem vários aspectos que credenciam esse trabalho excepcional. E até para fechar, por mais que ele seja um nome reconhecido no futebol europeu como atleta, foi formado lá, ele teve procura já de um clube europeu, o Fenerbahçe, o que não é comum para técnicos brasileiros. Então mostra como ele está sendo observado também lá fora. Então acho que tudo isso credencia o excelente ano que o Felipe Luís teve à frente do Flamengo. A trajetória dele não é difícil de ser prevista, digamos assim, porque ele começou pelo auge, né? E tem muita gente em diferentes modalidades esportivas que, às vezes, percebe que não estava pronto para um determinado tipo de trabalho com um nível de exigência tão alto. No caso do Felipe, ele foi para a maior exigência possível no futebol sul-americano, praticamente da categoria de base direto para o time principal. Para craque do mês, aqui no Seleção Sport TV,
A gente teve em abril o Arrascaeta, em maio o Arrascaeta, em julho o Caio Jorge e em agosto o Arrascaeta. É um campeonato dominado pelo uruguaio. É o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, o Arrascaeta. É um gol da artilharia. Esse painel mostra bem claramente como ele está colocando o Campeonato Brasileiro embaixo do braço. Vamos aos candidatos a craque do mês de setembro e a Arrascaeta concorre de novo. Vitor Roque, nesse mês ele fez 3 gols nos 3 jogos do Palmeiras no mês. Todos eles na goleada sobre o Internacional, né? O hat-trick que ele marcou. Foi seleção da rodada uma vez, contra o Fortaleza jogou apenas 20 minutos, mas deu trabalho, e mesmo com a derrota, teve boas chances contra o Bahia. Vitor Roque, simbolizando a ascensão técnica do Palmeiras, é um dos candidatos a craque do mês. Um jogador de enorme regularidade é Matheus Pereira. Ele fez, nesse mês, a jogada do primeiro gol contra o Bahia, uma jogadaça, numa virada impressionante do Cruzeiro na Fonte Nova. Contra o Bragantino, ele participou dos 2 gols, também uma virada do Cruzeiro, e foi seleção da rodada uma vez. E foi um dos que se salvou na derrota de sábado para o Vasco. Matheus Pereira é outro candidato a craque do mês. E o Arrascaeta, ainda que não tenha sido o melhor mês dele no campeonato, ele conseguiu fazer a diferença. Fez 2 gols nesse mês contra a Juventude e contra a Corinthians. 2 vitórias bem importantes do Flamengo. Foi melhor em campo contra o Juventude, com 1 gol e 2 assistências. E contra o Corinthians, na primeira chance que teve, fez o gol do empate. A mesa, se quiser votar em outro nome, evidentemente, fique à vontade. A gente chegou a estes 3 como sugestão e para reavivar a memória de vocês no campeonato. Você vai com um deles ou quer sugerir outro para craque do mês? Eu vou com o Vitor Roque. Acho que o Arrascaeta fez de novo um bom mês, mas acho que ele está se entendendo bem com o Flaco, tem sido decisivo, tem sido regular, tem tido improviso, coragem, personalidade. Vou com o Vitor. E você, Eric? Qualquer um dos 3 estaria bem eleito, mas eu acho que eu vou dar um voto pro Vitor Roque pela mudança dele, sabe? Ele foi o cara que mais evoluiu nesse mês. O Matheus já vinha no nível alto, o Arrascaeta a gente viu, já vinha no nível alto também, e o Vitor conseguiu dar um salto que ele ainda não tinha dado com a camisa do Palmeiras. Então eu acho que até para premiar um pouco esse salto que o Vitor Roque deu, e ele é hoje o jogador mais decisivo do Palmeiras, né? Não tenho dúvida disso. Foi assim na Libertadores também. Então eu vou ficar com o Vitor Roque. Você fecha unanimidade ou vai com outro jogador, PC? Para mim, o Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro, tá? Mas esse último mês, acompanhando aqui o que disse o Lédio e o Eric, eu acho que a subida de produção do Vitor Roque é algo que merece ser elogiado. E aí é óbvio que isso passa também pelo trabalho realizado pelo treinador, porque houve um período de instabilidade. Aí no período de instabilidade tome chicotada, as pessoas ignoram tudo, que o cara voltou pro futebol brasileiro, não sei o quê, e aí tome sentença, porque hoje em dia todo mundo é definitivo. Então, assim, o que ele fez nesse último mês, eu voto nele. Agora, cara, o melhor jogador do futebol brasileiro, o melhor em atividade, chama-se Arrascaeta. E eu acho que essa fase do Arrascaeta, que não é só uma pequena fase, já é ao longo do ano, tem muito a ver com o Felipe Luiz, cara. O Arrascaeta fit Felipe Luiz, cara. O Felipe deu pro Arrascaeta, a maneira de jogar que o Flamengo criou para que o Arrascaeta pudesse brilhar muito e estar mais perto da área, fazendo gols. E dar a ele a possibilidade de ter um rendimento físico maior por mais tempo, eu acho que passa muito pela inteligência do Felipe Luiz, sabe? Eu falei aqui da outra vez, o Felipe Luiz ainda vai ajudar o Bielsa. O Bielsa elogiou, né? Disse que nunca viu o Arrascaeta nesse jogo. Na última convocação, o Bielsa falou fez gol e tudo, isso, né? Poxa, eu nunca vi ele tão bem pode assim. Ser a Copa do Arrascaeta, cara. Como o Abel pode ajudar o Vitor Roque a chegar à seleção também. Dificilmente, pelo menos assim, o Arrascaeta deixará de ser eleito o melhor jogador do campeonato. Muito difícil. Dificilmente ele deixará de ser eleito. Eu não sei, depende dessa reta final. A reta final é muito pesada, Paulinho. Eu não estou dizendo que porque dificilmente esse prêmio sai do campeão, né?
O Palmeiras já consegue uma arrancada maravilhosa. O Vitor Roque Cruzeiro continua fazendo gols. Eu ia falar o Cruzeiro. Por hora, ele é o disparado É o melhor jogador do campeonato. Ainda que nesse mês, futebol brasileiro. nesse mês, a gente elegeu o Vitor Roque. Volta o painel antigo para a gente ver como o Arrascaeta domina o campeonato. Volta o painel antigo dos craques do mês. Então ficou Arrasca, Caio Jorge, Arrasca e aqui, ó, fora do pedaço, Vitor Roque. Vamos eleger o gol do mês, porque todo gol que foi eleito gol da rodada concorre a gol do mês de setembro. Vamos aos candidatos. Na rodada 23, Gabigol do Cruzeiro com um chutaço de fora da área aos 40 do segundo tempo para dar a vitória ao Cruzeiro na Arena Fonte Nova sobre o Bahia. Foi o primeiro gol da rodada em setembro. Que paulada. Na rodada seguinte, o Lucas Silva, também do Cruzeiro, com outro golaço de fora da área, para empatar contra o Bragantino no Mineirão. Tirou 3. Bate de fora no time do Cruzeiro, chuta muito de fora da área. Você acha que tem a ver com a mentalidade do Leonardo Jardim, de ser um técnico europeu, de ser algo que se exige na Europa Matheus muito, Pereira de chute de média distância? Contra São Paulo também, de fora da área. Eu acho que sim, sabe? Eles arriscam. E na rodada 23, uma ligação direta do goleiro Ronaldo para o Ademir, que deixa o Jefté a ver navios e fuzila para o triunfo do Bahia em cima do Palmeiras. É o terceiro candidato. Ademir by Messi. Fez um gol muito parecido assim, o Messi contra o Bayern de O Munique. Boateng foi com a bunda no chão. O Boateng caiu, né? O Pobre Jefté não caiu. Essa foi a rodada 25, tá? Só corrigindo, na sua tela tá 23, entenda 25. Então foram as rodadas 23, 24 e 25 em setembro. 3 rodadas, 3 candidatos a gol do mês. Você vai de Gabigol, Lucas Silva ou Ademir? Eu vou de Gabigol. Gabigol. Eu vou de Ademir. Ademir. Eu vou de Ademir também. Eu acho primeiro o lançamento do Ronaldo, depois a jogada do Ademir. É uma pena que o Ademir não é um jogador, você olha a carreira, que ele seja constante, né? É um jogador muito irregular. Mas esse gol é muito bonito. Ele vai levando para a área, você vê, ó. Ele traz o corpo para um lado, faz o drible e aí finaliza de direito. Então, para mim, foi o... Olha o lançamento do Ronaldo. Não, um gol bonito mesmo. A marcação meio mambembe, né? Eu me lembro que você está falando da marcação do Jefté, né? Mas o gol do Gabigol, o Rogério Ceni criticou pra caramba a marcação do Bahia também. Eu também. Ele recebeu sozinho. É verdade. O próprio Rogério Ceni falou, pô... Mas foi um bonito gol mesmo do Ademir.